O Aventuras na História está hoje com Paulo Resutti na frente da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano para mostrar um acervo riquíssimo, não é? Um dos mais preciosos daqui do estado de São Paulo. Bora conhecer. E a gente vai mostrar para vocês. Logo na entradinha, a gente vê a data em que se foi fundado e a gente tem que entender melhor o que levou à criação desse local, que é muito bonito, envelheceu muito bem, eu estava comentando isso com o Paulo. E quem foi o Oscar Americano? O Oscar Americano, ele nasceu há quase 115 anos, dia 27 agora de março, faz 115 anos que ele nasceu, em 1908, aqui em São Paulo. Ele foi um engenheiro formado no Mackenzie. Ele teve uma participação grande no começo assim, da construção civil mais pesada no Brasil, e ele criou uma companhia chamada Companhia Brasileira de Projetos e Obras, CBPO. Então, para você ter uma ideia, assim, ele fez a Imigrantes, a Castelo Branco, as principais de São Paulo. Fora as hidrelétricas, que se espalham. Itaipu, etc. E essa casa ele mandou construir em estilo moderno, na década de 1950, pelo Oswaldo Bratic, um grande arquiteto modernista, onde você vê que, como você disse, ela envelheceu bem. Ela né? está moderna até os dias atuais. E ela tem uma integração entre a natureza, a gente tem uma queda d'água aqui. E é até difícil imaginar que quando ele comprou essa propriedade, ele comprou várias propriedades no Morumbi. Isso daqui era tudo resto de fazenda de café seco. Isso tudo ele mandou reflorestar. Ele mandou reflorestar o Morumbi inteiro e vendeu os lotes. E ele reservou esse para ele, de 75 mil metros quadrados, e construiu essa casa com 1.500 metros quadrados. E aí dentro, quando ele fez 66 anos, ele decidiu criar a fundação e ele não chegou a ver a abertura, que foi em 1980, da casa como... Se você está abertura, essa fundação está aberta para o pessoal conhecer. Sim, ela é aberta ao público, né, aqui no Morumbi, em São Paulo, de terça a domingo. Tem que dar uma olhada assim Tem um calendário, a gente deixa na descrição algumas informações para vocês conferirem. E é que às vezes tem eventos e fecha, mas normalmente é de terça a domingo. Então essa aqui era a casa da família da década de 50 até 74. Perfeitamente, vamos entrar para dar uma olhada? Vamos. Bora nessa. E aqui a gente tem os donos da casa, o Oscar Americano e a esposa dele, Maria Luísa. Certo. Eles casaram na década de 40, tiveram filhos e usaram muito essa casa. A gente ainda tem a biblioteca dele montada aqui nesse espaço. E ele construiu uma das maiores coleções particulares que hoje estão abertas no estado de São Paulo. Por exemplo, essa tapeçaria é uma tapeçaria Gobelin, que a gente... o tema dela é Novas Índias. Isso aqui é feito em cima de um desenho do Albert Ecaute. Tanto o Ecaute quanto o Franz Post vêm na missão holandesa com o Maurício de Nassau. Então é uma das primeiras representações que os holandeses fizeram no Brasil. Então essa tapeçaria é do século XVII, holandês, mas feito no Brasil. Feito a partir do que eles imaginavam que era o Brasil. Então já tem algumas... Então é antiguíssimo. Sim, isso daqui é século XVIII. Para você ter uma ideia, isso aqui foi uma das últimas peças. A gente tem essa e tem o outro que faz par com esse, outro Gobelin. Esse é Novas Índias, o outro é Animais Fantásticos. E essas duas tapeçarias foram as últimas compras dele na década de 70, que pertenceram ao Lord Byron, na Inglaterra. Então, assim, não é só a tapeçaria que evoca o Brasil, mas também ela tem um pedigree. Histórico. Né? Ela tem um histórico. Isso é muito legal. Atrás, aqui, a gente tem uma Nossa Senhora do Carmo, que é brasileira, feita no Brasil e tal, e ela veio da antiga Fazenda do Carmo, que também pertenceu a ele, que hoje é o Parque do Carmo, que ele também doou à cidade de São Paulo. Tudo está interligado. Tá tudo interligado. Muito legal. E a gente tem uma sala aqui imensa, que dá para notar que já tem muita riqueza só de ver. Quando a gente nota que tem as placas de não sentar, não pegar e corda, a gente sabe que tem uma riqueza aí dentro. Tem. Como tem os Animais Fantásticos, também baseado num desenho do Ecaute. Aqui a gente tem basicamente imobiliário, Dom José I, Dona Maria I, Dom João V. A maior parte é jacarandá, e é interessante a gente ver que isso aqui muitas dessas peças já foram produzidas no Brasil.
Isso graças à riqueza do ouro, que vem do século XVII, e a gente tem também a quantidade de artesãos que vem de Portugal para cá. Porque quando tem em Portugal, você vai ter o terremoto de Lisboa. Esse terremoto ele vai destruir a cidade de Lisboa. Então todo o sistema para você chegar a ser um mestre no seu ofício, isso cai. Porque é preciso ter formação rápida de profissionais. Então reconstrói-se Lisboa, só que fica com uma mão de obra gigantesca. E aí o Brasil acaba absorvendo essa mão de obra especializada. Porque aqui já tem o ouro, e com material de primeira, principalmente jacarandá. Aqui eu vou mostrar uma outra sala, mas por exemplo, lá embaixo do oratório, você tem uma peça de jacarandá, provavelmente aquilo ficava numa sacristia, ou era para guardar geralmente alfaias litúrgicas, ou até mesmo dentro de casa para guardar roupa. Por que o jacarandá? Porque é uma madeira nobre brasileira, mas ela não dá fungo, não dá cupim, não dá nada. Então é um lugar... A conservação fica bala. Perfeita. Hoje. Agora, um dos tesouros que tem que a fundação, a gente já vê aqui, logo no começo antes da gente entrar na sala. A fundação é uma das poucas no Brasil que tem a maior quantidade, o maior número de pinturas feitas pelo Frans Post, que foi um pintor que veio com o Maurício de Nassau, da Holanda para cá, né? A gente está falando de invasão holandesa, 1600 e pouco, vai fazer 400 anos, o início das invasões no ano que vem. Então o Frans Post vem para cá e ele vai retratar o Brasil. Então existem alguns outros museus no Brasil e fora que tem uma quantidade maior de Frans Post, mas a Fundação é o único lugar que tem Frans Post pintado representando o Brasil. Que legal. Então tem outros, tem vários... Então a pessoa que vem conhecer, além de conhecer toda a mobília, pega uma exposição única. Sim, porque a ideia do Oscar Americano era mostrar a iconografia e a história do Brasil desde quando ela começa a surgir. Então uma das primeiras representações de como era o Brasil vem com os holandeses, com o Eekhout, nessas tapeçarias, com as pinturas do Frans Post, que bacana, mostrando esse Olinda. Né, dele, sim, antigo de ainda reviver essa memória. É que ele está num momento propício para isso. Porque o que aconteceu na década de 40? A mesma coisa da criação do MASP em São Paulo. Você tem a Segunda Guerra Mundial e as pessoas que têm posses na Europa estão vendendo. Então você tem uma grande venda, ele consegue recuperar muita coisa para o Brasil nessa, como o MASP também, então o Oscar Americano também recupera muitas coisas que representam o Brasil e traz de volta para a nação. Aqui continua o Frans Post, então isso aqui é uma sala de jantar, e então a gente continua aí, aqui a gente tem vários Frans Posts na parede, a gente tem engenho, tem vista de Olinda, Recife, e tudo vários pontos aonde os holandeses estiveram no nordeste do Brasil. Peças de mobiliário também, colonial. Tudo catalogado, não apenas tudo na entrada, mas a gente tem as plaquinhas aqui que explicam tanto a origem, quanto quando foi criado. E aqui a gente tem uma mistura de porcelanas, então a gente tem, por exemplo, essas porcelanas aqui, esses post-its são Delft, que é a primeira tentativa da Europa fazer porcelana igual aos chineses. Então a gente tem o que vinha da China, inclusive coisas que pertenceram ao Dom João VI. Então a gente tem serviço do pavão, serviço de rosa, serviço de galo, e tem essas azuis e brancas, que algumas são chinesas e outras são, como esses post-its, são holandeses. É a tentativa dos holandeses começarem a criar essa porcelana que encheu o olho da Europa, mas que a Europa não tinha ainda tecnologia no século XVII para desenvolver, para produzir as suas próprias porcelanas. Então essas Delfts aqui são uma das primeiras dessa época. Seguindo para cá então, isso era mais uma sala de estar. Aqui era uma sala de estar. Perfeitamente. Para lá, eu tô vendo que ela ainda é muito longa. Muito longo. Ou seja, era uma casa de alto padrão. Sim. Isso a gente não pode negar. Até para os dias atuais, ela impressiona tanto pelo espaço de fora quanto de dentro. Agora, pela riqueza das obras, tamanhas, tantas, me impressiona porque isso deve ter sido caro na época. Hoje deve valer ainda mais, mas me chama a atenção
o quanto esforço que é pegar tanta coisa de tanto lugar diferente. Sim, isso é uma das maravilhas do colecionador, porque daí ele tem o olho, no caso ele tinha o dinheiro, e aí ele conseguiu mostrar um pouco de todo esse Brasil, né? Então a gente vem de um Brasil do século XVII, né, de 400 anos atrás com o Franz Posse e os outros, e chega já no modernismo. Então você tem Guignard, a gente tem Segal, Campos do Jordão, imagina. Sim. Campos do Jordão, assim, Portinari, Os Meninos e o Peão, Cândido Portinari, também a gente tem 3 Portinares aqui, tem Clóvis Graziano, tem o Brecheret, tem uma riqueza aqui de... Nomes tremendos, né? Então é assim, para quem quer conhecer um pouco do Brasil, só aqui você tem uma aula. Muito legal. Aqui a gente tem a parte de porcelanas. Aqui é um hall com as exposições e muito bem completas. A gente vê kits Sim, tem muita coisa completa, tem bastante coisa completa. Aqui a gente tem uma parte, a gente tem os paliteiros. Aqui a gente tem uma coleção imensa de gravuras da família imperial. A gente tem o Dom Pedro I jovem, a gente já tem ele aqui, já ele representado em Portugal, a filha dele com a dona Leopoldina. Aqui já é Dom Pedro II, a gente tem a Teresa Cristina aqui, um busto lindo dela. Um do Dom Pedro II também lá atrás. E aqui a gente tem um belo quadro do Dom Pedro II. Imenso! Eu só tinha visto essa pintura pela internet. Me surge uma dúvida que até agora eu não perguntei, talvez na redoma da minha ignorância, de alguém que esteja assistindo também não sabe, a relação de Oscar Americano com a realeza. Ele era apenas um fã, visto que ele era posterior à época do Brasil Império, ou ele chegou historicamente pela família, de alguma forma a ter uma relação com ela? Não, nesse caso é mais pela questão do colecionismo mesmo, de conseguir regimentar a maior parte do que tivesse a respeito de Brasil disponível. Pô, legal. E ele vai falecer na década de 70, só que a fundação continua. Então, até 84, ela vai ainda comprando, atualizando o acervo e comprando coisas, inclusive, que aparecem em leilão na Europa. A fundação ela arremata muitas peças num leilão que ocorreu na Suíça de um dos descendentes do Dom Pedro II. Então, por exemplo, a gente tem aqui umas coisas fantásticas. A gente tem um peso de papel que pertenceu à filha mais jovem do Dom Pedro II. Aqui a gente tem um daguerreótipo, que a gente tem a Princesa Isabel e a Princesa Leopoldina. Uma adaga. A gente tem aqui, esse aqui é o filho mais novo, o filho mais velho do Dom Pedro II, que faleceu, que era o herdeiro do trono. A gente tem uma miniatura do Dom Afonso. E aí a gente tem uma coleção imensa aqui de peças que pertenceram à família imperial ou representam a família imperial. A gente tem cartinha do Dom Pedro II para o pai. Aqui tem exercício de caligrafia deles. A gente tem o conjunto de peças, de medalhas, de tudo que foi feito no Brasil na época do Império. Então, a Ordem da Rosa. Mesmo anteriormente, a gente tem a Nossa Senhora de Vila Viçosa, que foi a condecoração criada quando o Dom João VI é aclamado no Rio de Janeiro como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Várias peças. Ter acesso a tantos leilões tão distintos, em tantos momentos, para ter peças tão únicas, numa época que não tinha internet. Não tinha internet, mas aí era menor. Mas aí era menor a quantidade de gente que estava no mercado comprando e vendendo. A gente tem uma miniatura do Dom Pedro I. Isso daqui é muito interessante, isso aqui é o convite do último baile do Império. É o convite do baile da Ilha Fiscal. Junto ao Chile. O baile da Ilha Fiscal foi dado em homenagem aos oficiais chilenos que estavam visitando o Brasil. E é o último baile do Império. E aqui a gente tem o buffet. Tem o que estava sendo servido no buffet. Teve sorvete? Teve. Delícia. Sorvete, o Dom Pedro II amava sorvete. Tem várias peças. Da cama, extinção da escravidão no Brasil, reprodução da Lei Áurea. Ah, sim, aqui também tem fotos do Dom Pedro
Segundo, isso aqui é muita coisa que pertenceu à princesa Isabel. Então tem portfólio para guardar documentos que ela que pintou. Tem exercício de caligrafia. Você falou de pintar, pode ignorar. Essa pintura é tremenda. Imensa. Até com coroa no topo. Sim, isso aí provavelmente veio do Rio de Janeiro, de algum dos passos, né? De alguns palavras. Ele ainda precisa ser estudado. Para ter mais detalhes dele. Sim. Aqui é só botão. Exatamente. Aqui são botões de fardas. Então, desde do Reino Unido, desde Portugal, até a gente passa por alguns ornamentos que indicam a posição da pessoa dentro da corte. Então, os botões podem ter algum tipo de informação sobre isso. Sim. Isso aqui é uma réplica da mão da justiça, que é a mão do Dom Pedro II. Foi feita tipo um molde. Um molde da época. A gente tem uma parte de medalha, tem muita medalha, tem muitas peças importantes. Aqui tem uma parte só de medalha maçônica. Aqui tem muita coisa da princesa Isabel. Isso daqui foi dado a ela, esse malhete e a espátula, foi dado a ela na inauguração das docas Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, que é um projeto do André Rebouças. Isso aqui que eu falei, essas insígnias, elas são, essas daqui, é o dragão dos Bragança, né? É a serpe dos Braganças. E cada uma tem um significado. Então, quem usava isso, às vezes, essas daqui eram no peito, esse daqui era de outra forma. Elas não abriam nada, na verdade, mas mostrava que a pessoa tinha acesso aos aposentos dos imperadores. É uma chave mais simbólica. Exatamente. Que legal, cara. E aqui a gente tem também alguns relógios de bolso, tem uma medalhinha de ouro com o Dom Pedro. Mais emblemas militares. E mais emblemas militares. Cabo de espada, tem um monte de coisa. Isso aqui são espelhos de maçanetas do Paço de São Cristóvão. Sim, tem até um formato de chave. Agora que eu notei. Caramba. Aqui, ó, as maçanetas, que eram um conjunto, né? Os puxadores, Os puxadores das portas. Então a gente vê os brasões, esse daqui é de cristal, né? Com a pintura por baixo, esse daqui já é de metal. Poxa, que legal, você é tão rico e até pouco conhecido. Sim, ele não é muito, assim... Não tem um buzz tão grande quanto outros que a gente... É porque tá num lugar mais sossegado, né? Tá meio... tá mais afastado do centro. Fez parte dos planos do Oscar ficar se Eu acho que sim. Era um lugar mais sossegado, né? E aqui a gente tem umas coisas importantes. Vocês viram aí, até certo trecho da exposição, tem muito mais. Tem a exposição dos leques. É verdade, a gente vai falar sobre elas, mas antes a gente convida você a conhecer aqui e vir conhecer especificamente as dos leques, que pra mim é de uma riqueza tremenda. Sim, os leques são muito legais. E também tem o ciclo de palestras que vai acontecer esse ano. Com curadoria minha, com 4 grandes palestrantes, a Mary Del Priore, a professora Mary Del Priore, falando sobre a Tarsila do Amaral. Também vai ter uma exposição aqui sobre a Tarsila do Amaral. A Cláudia Tomevich falando sobre a Imperatriz Amélia. A professora Maria de Fátima Argon falando sobre as princesas Isabel e Leopoldina, filhas de Dom Pedro II. E a professora Ana Cristina Francisco falando sobre a Condessa de Barral. Isso tudo mostrando, evidenciando as peças que nós temos dessas personagens aqui. Tudo isso aqui na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Venha conhecer, acompanhar essas conversas. E se você está vendo esses vídeos depois que a conversa que as palestras já aconteceram, não tem problema. Vale a pena vir aqui conhecer e também conhecer o trabalho de Paulo, que se disponibiliza sempre, tá, gente? Sempre conosco aqui da Aventuras na História. No @PauloResutti você vai ter muito mais do trabalho dele diretamente, também no canal do YouTube. E se você quiser acompanhar mais sobre a história do Brasil e do mundo, não se esqueça de seguir as redes sociais do Aventuras na História. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.